Vamos lá, querido. Gênesis 3, vamos começar nossa leitura dessa semana na série Gênesis. Ué, o que tá vendo? Ué, alguma coisa está desconectada. Já sei. Vem comigo que eu vou te explicar o que desconectou. Graça e paz, queridos. Voltamos sem vinheta tremida para falar de Gênesis capítulo 3. Essa é a série Gênesis, você está participando dela. Se você é novo por aqui na série, volta lá, lê o capítulo 1, lê o capítulo 2, assiste o episódio 1 e assiste o episódio 2 e depois volta. Aproveita, lê o capítulo 3, que a gente quer bater um papo aqui hoje sobre o capítulo 3. Dá um pause aqui. Vai lá, lê e volta. O texto que eu quero dividir com você hoje, em Gênesis capítulo 3, é o seguinte. Está no verso 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Verso 11. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Amém, amados? Eu quero dividir com você essa palavra de Gênesis capítulo 3. Gênesis 3 relata a queda do homem. Relata que a serpente, a mais astuta dos animais selváticos que Deus havia colocado ali no jardim, enganou a mulher através de frases, né? Ela pegou e perguntou à mulher: o que o Senhor disse a respeito da árvore? E Deus havia dado uma ordem expressa sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando a serpente faz essa perguntinha para a mulher, ela não sabe dizer direito, ela não sabe responder direito o que Deus tinha dito. Ela fala que a árvore que está no meio do jardim, ela já não nominava mais a árvore do bem e do mal. Significa que havia dúvidas com relação a qual árvore verdadeiramente deveria servir de alimento e qual árvore não podia. Então, lição número 1 do capítulo 3. Cuidado, amado. Siga exatamente aquilo que foi te falado. Siga exatamente aquilo que Deus te falou. Não se deixe enganar por frases truncadas. Leve sempre em consideração que o inimigo se esconde nos detalhes. O inimigo da nossa alma, ele vai nos detalhes. Então, lição número 1, nunca se deixe enganar. Absorva corretamente aquela frase da forma que Deus te falou, porque Deus vai te pedir e vai te instruir com detalhes. E aí ele vai esperar que você assim obedeça e faça através desses detalhes. E aí a mulher, ela prova da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque era agradável aos olhos. A serpente engana ela dizendo: ele sabe que se você comer da árvore do bem e do mal, você não vai morrer. E você vai se tornar como ele. Segunda lição, não queira ser como Deus. No vídeo da semana passada, no capítulo 2, eu fiz uma ressalva bem grande. Olha, nós não somos igual a Deus. Nós temos características do nosso Criador. Nós temos características do nosso Pai. Nós fomos criados à semelhança, à imagem e semelhança dele. Mas nós não somos Deus. Às vezes, amados, muitas pessoas, por quererem ser igual a Deus, caem. Não queira ser igual a Deus. Você não foi criado com essa estrutura. Você não é eterno, você não tem a profundidade de capacidade e sabedoria de Deus. Você não é Deus. Que fique clara essa segunda lição. Quando eles comem, a Bíblia vai dizer que os seus olhos são abertos e aí eles percebem que estão nus. Sabe, amado, essa parte aqui que eu li e que eu quero te explicar. O homem, ele só conhecia o bem, não havia necessidade de conhecer o mal. O homem estava conectado com Deus.
O homem, ele recebia de Deus diretamente as ordens de como gerir e cultivar aquele jardim, de como tomar decisões. Ele, através do seu arbítrio, ele conseguia, em conjunção com Deus, tomar as decisões certas e exatas conforme Deus colocava no seu espírito. Deus colocou sopro nele de vida, era partícula de Deus nele, e ele conseguia entender isso. Ele não precisava conhecer o mal. Sabe, amados, às vezes nós queremos ir além daquilo que nos é dado. Nós não nos contentamos com aquilo que nos é dado e nós queremos ir além. O homem não se contentou em conhecer tão somente o bem, ele também queria conhecer o mal, e ele consegue. Provando do fruto, ele consegue conhecer o mal. E a primeira coisa que acontece é que ele descobre que está nu. Eles sempre andaram nus. O final do capítulo 2 vai dizer que eles andavam nus e não se envergonhavam disso. E aí, quando se abre os olhos, que eles conhecem o mal, a primeira coisa que eles entendem é que eles estão nus. E aí eles têm conhecimento da primeira escassez. Deus não nos criou para ser escassos, para ter escassez ou para sofrer escassez, mas o conhecimento do mal traz para nós a escassez. Então, amado, quando ele conhece o mal, ele acaba abrindo os olhos. Terceira lição: se contente com o que você tem. Às vezes você só está conhecendo o lado bom da coisa, mas para você não basta. Então você quer conhecer o mal também. E aí é que você peca, é aí que você cai. E a última palavra, a última lição que eu quero deixar para você nesse Gênesis capítulo 3, um capítulo rico, é a seguinte, amado. Por mais que doa, por mais que tenha sido sério o que você fez, por mais que você tenha pecado na presença de Deus, não corra da presença dele. Deus sabe exatamente onde você está. Seria uma pergunta idiota. Deus onisciente, onipresente, onipotente, andando pelo jardim, no pôr do sol, na Torá, esse vento suave do fim da tarde ao pôr do sol, ele vai perguntar ao homem, querido, aonde você está, Adão, que eu não estou te vendo? Na verdade, esse aonde você está tem muito mais a ver com conexão, porque Adão sempre estava em Deus, estava conectado com Deus. E quando as escamas dos olhos caem, que eles percebem que estão nus, de alguma forma, ele perde a comunhão. A própria palavra vai dizer que eles se escondem da presença de Deus. Última lição de hoje. Por mais que doa, por mais sério do que você tenha feito, não se esconda da presença de Deus. Não se esconda de Deus. Não fuja de Deus. Ainda que você esteja nu, não corra de Deus. Se apresente a Ele e não transfira responsabilidades. Você comeu da árvore, Adão, que eu falei para você não comer? Ah, foi a mulher que tu me deste. Mulher, o que tu fez? Ah, foi a serpente que me enganou. E aí Deus começa os juízos pela serpente. Ela rasteja, terá a cabeça ferida pelo calcanhar da semente humana, isso aponta para Jesus. A mulher passa a ter dores de parto, ela agora teria dores, ela não seria aliviada, digamos assim, dessas dores. E o homem, do suor do rosto ganharás o pão. Tudo que a gente produz hoje dá trabalho. A produção do homem era para ser mais fácil, não dar trabalho, mas infelizmente, pecado traz trabalho. Pecado traz espinhos e abrolhos. Amado, infelizmente, o pecado de Adão fez com que o propósito da nossa vida, que eu expliquei no capítulo 2, se tornasse mais difícil. Por isso que hoje, para nós ganharmos o nosso pão, para cumprirmos o nosso propósito, é tão difícil, é tão doído, porque os espinhos e os abrolhos atrapalham a nossa produtividade. Mas em nome de Jesus, guarde essa palavra, não corra da presença de Deus. Ele terá o juízo para te livrar do pecado e terá a bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Fica com essa palavra. Amém, querido.